Pensar antes de fazer ou fazer antes de pensar? Frequentemente nós vivemos no piloto automático, devido às várias demandas do dia a dia, porque tudo parece ser para ontem. Quando estamos no piloto automático, a gente não reflete sobre as nossas ações, nós não temos um senso crítico. E aí vivemos como se vivêssemos num roteiro pré-estabelecido. E a gente resolve os problemas sempre da mesma maneira, sempre da mesma forma. Nós precisamos pensar em outras formas de resolvermos os nossos problemas, pensarmos fora da caixa e vencermos o jogo da vida. Falando em jogo, eu gostaria que nós imaginássemos o campeonato de beisebol nos Estados Unidos. Um campeonato que movimenta milhões de pessoas, de interessados, um esporte muito popular nos Estados Unidos, e movimenta milhões e milhões de dólares em investimento, em recurso, em ingressos. Há 2 décadas atrás, os principais jogadores dos principais times do campeonato norte-americano de beisebol eram escolhidos baseados em olheiros. Pessoas que compreendiam muito do jogo, tinham muita experiência e tinham um dom especial de intuição. Aquelas pessoas iam aos jogos, olhavam os atletas promissores e, baseado nessa intuição que eles tinham, esse dom especial, eles sugeriam aquelas pessoas para os principais times de beisebol dos Estados Unidos. A intuição é algo realmente importante e é um dom, característico de algumas pessoas. Mas no campeonato de 2002 de beisebol dos Estados Unidos, um time do interior dos Estados Unidos, Oakland Athletics, não tinha muito recurso para investir e contratar jogadores. Então, eles aceitaram a proposta de um matemático que veio com uma ideia louca de fazer um modelo matemático que envolvia parâmetros do jogo, como, por exemplo, força de cada jogador, número de rebatidas desse jogador e a velocidade desse jogador. E ele fez esse modelo matemático para o Oakland Athletics e fez um índice para cada jogador da liga. E sugeriu jogadores, baseados nesse modelo matemático, para que o técnico contratasse. Então, existiam os olheiros que sugeriram outros jogadores, e existia um modelo matemático que indicava os primeiros jogadores. Como o Oakland Athletic não tinha muito recurso, na verdade, no campeonato de 2002, foi a terceira equipe que menos gastou dinheiro, eles resolveram apostar no modelo matemático e selecionar o seu time baseado naquela estatística. Foi uma quebra de paradigma. O Oakland Athletics, em 2002, venceu cerca de 20 partidas consecutivas. Bateu o recorde na American League e foi campeão dessa temporada. Essa foi uma história real, cujo matemático é esse senhor, Peter Brandt, matemático formado em Yale. Aquele foi o técnico do Oakland Athletics na época, Art Ower, e essa história virou um filme, Moneyball, estrelado por Brad Pitt. Essa história nos mostra claramente que a intuição é importante e nos ajuda a tomar decisão. Na nossa vida nós precisamos de intuição, mas nós não podemos depender da intuição. A tomada da nossa vida é muito mais complexa e precisamos tomar a decisão não baseada na intuição, mas baseada talvez em dados, em racionalização. Tudo bem, Theo, você trouxe um exemplo de intuição. E que tal a sorte? A sorte, diz o mercado, sempre acompanha os bem-sucedidos. Todas as pessoas bem-sucedidas têm sorte. E aí quando a gente fala em sorte, eu me lembro desse cientista, Fleming. Fleming, um bacteriologista, um cientista, que no verão de 1928, trabalhando em seu laboratório, com as suas bactérias numa placa de Petri, ele acidentalmente contaminou as suas bactérias com um fungo. Ele não observou aquilo, ele acidentalmente contaminou. E aí ele saiu de férias naquele verão.
Depois de 4 semanas, ele retorna de férias e vai examinar suas bactérias. E quando ele foi examinar suas bactérias, ele encontrou que naquela placa de Petri existia um fungo que estava sobre as bactérias. E aquele fungo tinha liberado uma substância que matava as bactérias. Pura sorte. Fleming, curioso, começou a estudar esse fungo, esse mofo, e deu o nome de penicillinho, e a substância, penicilina. A era dos antibióticos começou dessa forma, por sorte, ao acaso. A penicilina foi o primeiro antibiótico, substância que mata bactérias e evita doenças. Milhões e milhões de vidas foram salvas com esse composto, com essa droga. Milhões e milhões. Por sorte. Só que nós temos que ter em mente que as bactérias, como todo ser vivo, evoluem no decorrer do tempo. As bactérias modificam muitas vezes a composição da sua membrana plasmática. Proteínas importantes para as bactérias, muitas vezes sofrem mutações naturais. E compostos que às vezes atuam nelas, começam a não atuar. São bactérias resistentes. E aí a gente não pode depender da sorte para desenvolver moléculas, para desenvolver fármacos, porque essas moléculas salvam vidas. Então nós precisamos ter uma outra forma de trazer esses compostos para a sociedade. Para se desenvolver um fármaco, se leva no mínimo 15 anos e mais de 1,5 bilhão de dólares de investimento, do início ao fim. Nós não podemos depender disso, triar milhões de compostos para chegar a um, por sorte. E aí vem a técnica de química computacional. A técnica de química computacional tem por objetivo tentar olhar para a molécula, olhar para os receptores, olhar para o alvo e tentar modelar tudo no computador, no intuito de se identificar gargalos, propor esses gargalos no computador, testá-los no computador e depois ir para a bancada fazer. Com o advento da química computacional, esse panorama mudou de 15 anos para 1 ano a 5 anos. Porque precisamos dar respostas rápidas. Quando vem uma pandemia, quando vem uma doença, nós precisamos dar respostas rápidas a essa pandemia, a essa doença, porque vidas estão em jogo. Se diminuiu de 1 a 5 anos e um investimento de 1,5 bilhão para alguns milhões de dólares. Eu tenho o prazer de trabalhar com essa técnica, que antigamente era uma técnica mais usada em aulas, na didática, para você ver moléculas, para você ver átomos. Hoje é uma poderosa técnica para a tomada de decisão e com impacto na sociedade. E muitas vezes a gente acha que essa técnica está longe demais de nós, que muitas vezes essa técnica não traz para nós algo útil, algo mais comercial, algo palpável. E aí eu gostaria de convidar os senhores e as senhoras para apenas 1 minuto fechar os seus olhos, se possível, e tentar sentir esse aroma, esse cheiro. Não é amadeirado, não é doce, tem um tom de canela. Esse cheiro é de um perfume. Esse perfume foi desenvolvido por inteligência artificial. Sem intuição, sem sorte. Moléculas foram colocadas num banco de dados, moléculas usadas em fragrâncias. Milhares de moléculas. Foram alimentadas as doses dessas moléculas variadas. E o computador fez milhões e milhões de combinações possíveis, que seriam impossíveis de nós fazermos no laboratório. O computador fez as combinações e criou essa combinação que os senhores e senhoras estão cheirando. E como o computador é um pouco esperto, ele sabe que a fragrância masculina é diferente da feminina. Então, essa é a fragrância masculina. Sem sorte, sem intuição.
Nós precisamos encontrar outras formas de resolvermos os nossos problemas. Usar mais o racional. Theo, você está falando em usarmos o racional com uma técnica poderosa. Será que ela é tão poderosa assim? Será que ela pode prever o futuro? O futuro é incerto, cheio de acontecimentos, às vezes, não prováveis que acontecem. Mas, talvez, sobre a perspectiva de Peter Drucker, um grande intelectual e escritor, que disse o seguinte: a melhor forma de prever o futuro é criá-lo. Sob essa perspectiva, talvez, usando essas técnicas, nós possamos prever o futuro. Em 2019, quando os primeiros pacientes em Wuhan, na China, chegaram aos hospitais com uma insuficiência respiratória, o mundo não sabia o que estava por vir. O mundo não sabia que nós estávamos lidando com um novo vírus, com um novo patógeno. Então as pessoas estavam usando medicamentos, fármacos, remédios, que normalmente eram usados para gripe e outros problemas respiratórios. E não funcionavam, porque estávamos lidando com um novo vírus. Quando no início da pandemia, e começou a se alastrar, o governo do Reino Unido, que na época era comandado por Boris Johnson e sua equipe, eles traçaram uma política de tratamento para aquela nova doença que estava acontecendo, que veio a se chamar Covid-19. E naquela política de tratamento, os hospitais estavam em pleno vapor. Um grupo de cientistas do Imperial College de Londres fez um modelo matemático, prevendo o que iria acontecer. E apresentou para Boris Johnson e toda a sua equipe. E no modelo matemático dizia o seguinte, que a contaminação seria exponencial. Pessoas com morbilidade provavelmente seriam comprometidas. Pessoas com certa idade, com sistema imunológico deficiente, seriam comprometidas. E milhares de outras pessoas sofreriam porque o sistema de saúde iria colapsar. O modelo matemático disse isso. Boris Johnson não pagou para ver e mudou a política de tratamento daquela doença que estava nascendo. E salvou milhões e milhões de vidas no Reino Unido. Uma das coisas que mais me agrada e mais me tem satisfação na minha carreira é, nesse período da pandemia, ter contribuído um pouco nesse sentido. Eu e muitos outros colegas tivemos o prazer de sermos consultores da OMS, porque decisões precisavam ser tomadas de forma rápida e assertiva. Quando fosse para o laboratório, já tinha que ter uma predição muito clara do que poderia ser feito. Então, essas técnicas poderiam contribuir. Planícies lindas como essa, uma certa montanha lá atrás, é um território muito comum aqui na nossa região. Se nós quisermos construir uma casinha como essa, num espaço aberto, de um andar, simples, sem sofisticação, basta nós convidarmos um pedreiro com experiência, um mestre de obras com experiência, e você pode fazer um croquis, um projeto num papel, entregar para ele ou ela, que isso vai sair. Num terreno plano, com espaço bucólico, lindo, vai sair. Mas se nós quisermos construir um arranha-céu, um edifício enorme, complexo, com arquitetura sofisticada, com vidros, com concreto, com outros materiais, nós vamos ter que gastar um tempo fazendo um planejamento, um projeto arquitetônico, um projeto estrutural, para depois começarmos a obra. Quanto mais complexa for a tarefa, mais necessário nós tomarmos a decisão baseadas em dados, não na intuição e não na sorte. Uma das maiores mentes brilhantes que habitou o nosso planeta, Albert Einstein, e teve uma citação aqui numa palestra anterior dele, também disse o seguinte:
Se tivesse 1 hora para resolver um problema, e a minha vida dependesse disso, eu gastaria 55 minutos pensando o que fazer. E os outros 5, sabendo o que fazer, eu resolveria o problema. Nós estamos vivendo num mundo que estamos no piloto automático, fazendo as coisas devido à demanda do dia a dia de forma urgente. Tudo parece ser para ontem. Com isso, a gente não pensa nas nossas ações, a gente simplesmente faz, repete e resolve os problemas da mesma maneira, sempre e sempre. Para vencermos o jogo da vida, nós precisamos pensar diferente. E aí, eu deixo essa reflexão para os senhores e senhoras. É melhor pensar antes de fazer ou fazer antes de pensar? Muito obrigado.